Meus irmãos, abram suas Bíblias então comigo em Êxodo capítulo 12, e eu quero dar continuidade à série de mensagens que tenho apresentado aqui para os irmãos, intitulada A Sombra do Cordeiro. E eu gostaria de convidar você então a refletir junto comigo sobre isso. Nós temos olhado para algumas cenas aqui nas Escrituras, e hoje eu quero olhar com você para uma cena que aconteceu há cerca de 1400 anos antes de Cristo, quando Deus enviou um juízo sobre a terra do Egito. E eu quero falar com você hoje então sobre como somos salvos do juízo de Deus. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 3, diz assim, este texto eu vou ler aqui, você acompanhe por gentileza. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do 1º mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimam o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Nós voltamos aqui, então, olhando para essa cena de quando o Senhor libertou o seu povo do Egito. É essa cena que nós estamos olhando aqui. Mas eu gostaria de chamar você para nós retroagirmos um pouco mais e voltarmos 400 anos antes daquele dia ainda. Os israelitas, eles foram para o Egito e lá foram submetidos à escravidão. Eles não foram para lá como escravos. Na verdade, talvez você se lembre da história de quando José, ainda um moço, foi vendido para os seus irmãos e foi chegar no Egito. Ele chega no Egito então. E por várias coisas ligadas à providência de Deus, ele acaba sendo designado para gerir o que seria uma das maiores crises alimentares daquele tempo antigo. Aquilo que ficou conhecido como o período das vacas magras. Lembra-se disso, da visão, do sonho que o faraó
tem então, e José foi designado para isso. E em meio àquela crise, então, alimentar, que envolvia não só o Egito, mas todo o mundo de então, a família de José vai parar no Egito em busca de comida. E quando chegam lá então, eles acabam sendo convidados, isso está lá em Gênesis 45, versículos 17 e 18, a gente vê ali o relato de que eles foram convidados pelo faraó para se instalarem naquelas terras, e nesses versos então 17 e 18 está registrado assim: o faraó disse a José: diga a seus irmãos, coloquem as cargas em seus animais e voltem depressa à terra de Canaã. Tragam seu pai e todas as suas famílias para cá. Eu lhes darei a melhor terra do Egito, e vocês comerão do que esta terra produz de melhor. Eles vão para lá então, e são convidados pelo faraó para se instalar naquela terra. E vários anos se passam nessa condição. Enquanto esses anos passam então, José morre. Os irmãos de José todos morrem também. E aquele faraó também morreu. E surgiu então um outro faraó. O livro de Êxodo, agora no capítulo 1, versículo de número 8, ele vai dizer que esse faraó, ele não reconhecia os acordos que seu antecessor fizera com José. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei que não sabia coisa alguma sobre José. Ele não tinha qualquer ligação com aqueles acordos firmados anteriormente, tão somente ele sabia que ali entre eles havia um povo muito numeroso já a esta altura, e crescendo, multiplicando-se de uma forma muito séria, e acaba então que os israelitas foram submetidos a trabalhos forçados no Egito. Versos 11 a 14 aí de Êxodo 1 está mostrando isso para a gente. Assim os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés, duas cidades que serviam de centro de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Então vejam vocês que eles chegam com uma realidade, esta realidade muda e eles passam a ser oprimidos ali naquela terra. Essa opressão, essa escravidão do povo de Israel no Egito se estendeu por 400 anos. É uma coisa curiosa nós pensarmos a respeito disso. Nada escapa da soberania de Deus. Lá atrás, se você puder olhar comigo Gênesis capítulo 15, o Senhor está falando com Abraão ainda. E em Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14, ele faz uma revelação a Abraão muito séria. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim, eles sairão de lá com grande riqueza. O povo sairia de lá fortalecido. Lá atrás o Senhor havia sinalizado já para Abraão como isso aconteceria. E na celebração, então, desta Páscoa, que marcou a saída do povo,
daquele período de cativeiro no Egito, já em Êxodo capítulo 12, mais uma vez, o capítulo 12, versículo 40 e 41, o povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que completaram os 430 anos. Ou seja, tudo no final das contas estava nas mãos do Senhor. Mas isso não mudou o fato de que eles viveram ali períodos de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia. No auge dessas angústias vividas ali no Egito, então, no auge das atrocidades, porque não bastava a carga pesada de trabalho, a crueldade como eles eram exigidos, então, o livro de Êxodo, no capítulo 1, ressalta que o que aos meus olhos parece ter sido o auge dessa crueldade, no versículo de número 22, capítulo 1, verso 22. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o povo: lancem no Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. E eles começam a vivenciar esse drama terrível de verem seus recém-nascidos sendo assassinados, lançados ali no rio Nilo. E em meio a toda essa angústia, então, o povo clama a Deus por socorro. No capítulo 2, versículos 23 a 25, depois de muitos anos o rei do Egito morreu, os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abrão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Eles clamam a Deus, o Senhor ouve o clamor deles, e é nesse momento que surge na história, então, a figura de Moisés. E Moisés, então, ele é chamado por Deus, capítulo 3, a partir do versículo 7. Então, o Senhor lhe disse: por certo tenho ouvido a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-lo do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. O Senhor então levanta Moisés, que é a figura que nós sabemos que esteve diretamente envolvida nesse processo ali de condução do povo. Moisés vai até o faraó e ele intima o faraó ali nessa questão de que ele deveria libertar o povo de Deus que ali vivia. A resposta do faraó a isso, olha o capítulo 5, versículos 6 a 9, junto comigo. A resposta do faraó foi recrudescer, tornar-se ainda mais duro com os israelitas. Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas: não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-la. No entanto, continuem a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes.
Não reduzam a cota, eles são preguiçosos e por isso clamam: deixem-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. O faraó então torna-se ainda mais cruel quando ele é confrontado ali por Moisés. O faraó se endurece, e aí então Deus diz a Moisés, capítulo 6, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer ao faraó. Quando ele sentir o peso de minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso de minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. Ou seja, o Senhor demonstra ali para Moisés, diz ali para Moisés, que ele agiria de uma forma firme contra o faraó e contra o povo do Egito. E você certamente conhece, já ouviu algo a respeito disso, sobre aquilo que ficou conhecido na história como sendo as 10 pragas que assolaram o Egito. Cada uma dessas pragas foi um castigo, foi um juízo enviado por Deus a fim de quebrantar aquele povo endurecido. A cada praga enviada, o faraó se mostrava ainda muito firme. Na verdade, ele sinalizava que deixaria o povo ir, mas imediatamente passada a praga, ele relaxava logo com aquilo também e voltava à sua decisão de mantê-los cativos ainda. Mas a última das 10 pragas, a praga decisiva, a mais assustadora de todas, na verdade, viria ainda. Todos os primogênitos da terra do Egito foram atingidos por uma morte súbita, sem adoecer antes, sem demonstrar qualquer sinal de abatimento. Uma morte súbita que atingiu tanto as famílias humanas, quanto os animais também. E aí nós chegamos então a Êxodo capítulo 12, voltamos a Êxodo 12, que é o ponto em que eu quero chamar a sua atenção ali. Porque aquela instrução que nós lemos no 12, versículos de 3 a 13, elas são exatamente a preparação, porque dali a poucos dias, esse último e decisivo juízo de Deus seria derramado sobre o Egito. Tentem imaginar o desenrolar disso, e até mesmo desses últimos períodos, desde que essas pragas começaram a assolar o Egito então. Nós podemos notar que havia uma escalada de tensão ali constante. Tanto do lado dos israelitas, dos hebreus, como do lado dos egípcios também. De certa forma, era como se houvesse ali uma queda de braço entre deuses. O Deus de Israel que quer libertar o seu povo, e as divindades adoradas pelo Egito, que de alguma forma serviam a eles ali como ponto de apoio. Esse dia, ele se tornou aquilo que, no capítulo 12 mesmo, no versículo 23, a segunda parte do versículo 23, foi o dia em que aquele chamado o anjo da morte, o responsável por executar aquele juízo, visitaria as famílias do Egito e tiraria, então, ceifaria a vida dos filhos mais velhos em cada casa.
O texto que nós vínhamos lendo lá então, capítulo 12, verso 12, ele diz que de alguma forma foi um juízo também contra os deuses do Egito. Era também um juízo contra eles. Lembrando vocês que as divindades egípcias, em quase que sua totalidade, eram representadas por animais também. Tinham animais que os representavam. E naquele dia, mesmo entre os animais, todos eles, as primeiras crias, foram perdidas então, ali naquele dia. Uma confrontação muito séria. E a fim de que as famílias dos israelitas fossem salvas daquele juízo generalizado, Deus deu essas instruções a Moisés. Quais foram as instruções? Olhem comigo aí, capítulo 12, verso 3. No 10º dia daquele mês, a família deveria escolher um cordeiro ou um cabrito. A palavra que indica aí cordeiro ou cabrito é a mesma. Na verdade, é a mesma palavra para os dois animais aí. Ele deveria escolher um cordeiro para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. Esse animal precisava ser de 1 ano e não ter defeito algum, diz o versículo 5. Ah, mas o animal manca um pouquinho. Não servia. Ele é cego de um dos olhos. Não servia. Tinha a pontinha da orelha rasgada. Não servia. Ele era malhado. Não servia também. Realmente não podia ter defeito algum. E esse animal, o verso 6 disse que ele deveria ser guardado em casa até o 14º dia. Eles levariam esse animal para casa e ele seria guardado até o 14º dia. Muitos têm considerado que essa coisa de guardar o animal em casa e protegê-lo em casa está ligado mesmo a fortalecer uma identificação com aquele animalzinho. Porque dali a alguns dias, 4, 5 dias, aquele animal seria sacrificado, substituindo o filho mais velho daquela casa. Eu não sei se você já passou pela situação de levar para casa um animalzinho qualquer. Já levou um cachorrinho para casa? Às vezes não precisa nem de dias, mas às vezes é questão de horas. E a família já se apegou. Se você for tentar tirar de casa, é uma choradeira de criança e às vezes de adulto também. Mas aquele animalzinho ia para casa, então, permanecia ali nos cuidados da casa. E na tarde do 14º dia, cada família sacrificaria o seu cordeiro. Um pouco do sangue seria reservado para que fosse passado nas portas, no batente das portas, na lateral e em cima das portas de cada casa, então. Esse sangue derramado, o sangue daquele animal, representava uma oferta daquela vida a Deus, em substituição. E essa porta marcada com sangue indicava que aquela expiação havia sido feita em favor dos que estavam naquela casa. É interessante que lá no capítulo 12, verso 22, o finalzinho do versículo, é mencionado, por exemplo, que ninguém deveria sair da casa naquela noite. Só os que estivessem dentro da casa estariam seguros. E então, retornando ao verso 8, eles deveriam comer a carne do cordeiro naquela noite, assada com pães sem fermento e com ervas amargas. Eles não usavam fermento porque o fermento era um símbolo de contaminação.
Você deve estar familiarizado com isso realmente, mas a ideia é que depois o próprio Senhor Jesus vai dizer, basta um pouquinho de fermento para contaminar a massa inteira e fazer com que toda ela levede, não é? Então o fermento foi usado como símbolo de uma contaminação, de algo que contamina. Então eles não usavam fermento nessa celebração. E as ervas amargas serviam exatamente para fazê-los lembrar dos sofrimentos no cativeiro. A mesma expressão que é usada no início do livro, quando fala que a vida deles se tornou amarga pelas opressões que sofreram. E eles deveriam comer, versículo 11, já preparados para sair apressadamente, prontos, vestidos. Por quê? Porque naquela noite, versículo 12, o juízo viria sobre a terra do Egito. As casas onde houvesse o sangue do cordeiro na porta seriam puladas. Versículo 13 dá essa ideia para a gente aí. Onde houvesse a marca do sangue sobre a porta, as casas seriam puladas e ninguém seria atingido. Aquele anjo da morte passaria por sobre a casa. A própria palavra hebraica, né, que dá origem à palavra Páscoa para a gente, é pechar, que é a palavra de pular, não é? Ela é que dá origem para a gente isso. E Deus enviou então aquele pesado juízo sobre toda a terra. Os versículos 29 e 30 do capítulo 12 descrevem isso com uma vivacidade muito grande. Versículos 29 e 30. Eles dizem assim: à meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O faraó e todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. O Senhor enviou aquele juízo sobre a terra. Um juízo que atingiu desde as figuras mais influentes até aqueles com menor importância no arranjo social deles ali. Em cada casa havia um morto. Mas na casa dos israelitas, nenhuma vida se perdeu. Deus poupou os seus em meio àquele juízo que foi enviado sobre a terra do Egito. Não havia outro lugar mais seguro para se estar naquela noite, a não ser atrás das portas marcadas com o sangue do Cordeiro. E ninguém deveria sair dali naquela noite. Esse conceito, então, do Cordeiro, como nós temos visto aqui, ele foi sendo construído passo a passo. A gente teve a oportunidade de ver, por exemplo, quando nós examinamos lá o relato do pecado lá no Éden, que, na verdade, um animal foi morto para fornecer a cobertura de pele adequada para cobrir a vergonha do pecado. Depois disso, nós vimos que um cordeiro também foi oferecido como um substituto no lugar de Isaque. E substituiu ali, poupando nesse contexto. E nesta cena agora, o cordeiro é aquele cujo sangue derramado garante a preservação no dia do juízo de Deus. Todas essas cenas, então, somadas, contribuíram para que aquele cordeiro ideal, que é Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar e com seu sangue, ele garante a nossa salvação do juízo de Deus também, fosse reconhecido por João Batista.
Lá em João 1:29, quando diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que ele pudesse ser reconhecido. Eu quero então, junto com você, pensar em algumas lições para nós, ao entendermos esse processo pelo qual Deus poupou o seu povo quando ele trouxe um juízo sobre a terra do Egito. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje, é para nós pensarmos de fato no seguinte: o juízo enviado contra a crueldade e a dureza do povo egípcio, ele é uma antecipação, em menor escala, daquele juízo anunciado, mas ainda por vir, quando Deus julgará a impiedade e a injustiça de toda a humanidade. Esse juízo executado ali sobre o Egito, a perversidade, a impiedade, a crueldade do povo ali, é uma antecipação. É como se nós pudéssemos dizer assim, uma representação em menor escala de algo ainda a ser realizado pelo Senhor, quando Ele julgará a impiedade e a injustiça da humanidade como um todo. Por enquanto nós estamos nessa fase do desenrolar da história, esse mundo ímpio, mau, ainda é capaz de infligir dores e sofrimentos aos justos. Mas nós podemos ter certeza de que a impiedade não ficará impune para sempre. Esta impiedade do mundo não ficará sem a devida justiça da parte de Deus. Hoje nós estivemos estudando aqui na nossa escola bíblica o profeta Isaías, e ele traz essa perspectiva ali para nós de que Deus julgará os ímpios também. O Senhor conhece esse anseio por justiça, conhece, e Ele proveu um libertador, que é Jesus Cristo. A pregação de Jesus, tanto foi uma pregação que anunciava as boas novas, que dizia a salvação veio, mas também era uma pregação que advertia: salvem-se desta geração corrompida. Por quê? Porque o Senhor um dia julgará, esse juízo de Deus se dará de forma final, definitiva, na volta do Senhor. A mensagem de Cristo chamava a atenção para essas duas coisas. Até lá, assim como aquela sentença mais severa do Egito foi precedida por outras menores, né? Nós vimos ali pragas que foram se somando até que num determinado momento veio um juízo severo demais, definitivo ali sobre eles. O juízo que virá também será precedido por sinais. Jesus respondeu a um questionamento sobre isso, lá em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3, até então o verso de número 13, dizendo assim: mais tarde Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos quando isso tudo vai acontecer. Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra,
e um reino contra outro. Haverá fome e terremoto em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. E essa expressão aqui que Jesus usa é muito interessante, porque ele compara isso a um parto. O parto natural, não sei se você passou por ele, mas ele é marcado por uma situação nas quais as contrações começam a surgir, no primeiro momento mais brandas e mais espaçadas, mas as dores vão se tornando mais intensas e mais próximas até que a criança nasça. E aí Jesus, advertindo os discípulos, ele fala sobre isso. E ele continua no versículo 9: então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos mestres em grande número enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. O Senhor Jesus traz esse alerta. As mentes mais atentas observam esses sinais e procuram ficar ainda mais ligados. Da mesma forma como aqueles israelitas foram aconselhados ali a que comam essa refeição prontos. Porque vocês precisarão sair às pressas. As pessoas alertas estão olhando para isso e entenderem que precisam estar prontas. O que significa estar pronto para esse juízo que será enviado por Deus? Nós não devemos estar nem endurecidos como o Faraó, e nem tampouco descuidados, como também foi orientado a eles ali. Preparem-se, tenham o cordeiro, comam a refeição prontos, porque esse juízo virá e vocês não terão mais tempo depois disso. Quando nós pensamos nisso, então, há um momento para Deus julgar a impiedade desse mundo. Nós precisamos estar prontos em relação a isso, nem endurecidos e nem descuidados. Uma outra lição que eu considero relevante aqui nesta passagem diz respeito ao merecimento ou não de se sofrer as consequências de um juízo contra a impiedade. Por que eu quero chamar a sua atenção para isso? Porque quando a gente lê esse episódio, quem são os malvadões nesse episódio aqui? Não são os egípcios? Não são eles os cruéis, os que impõem dores para os outros, oprimem o povo de Deus? Não é difícil nós pensarmos assim: ora, seria natural que um juízo pegasse sim os egípcios de jeito, em termos de merecimento. Estamos discutindo isso aqui. Mas eu não sei se você parou para avaliar o fato de que foi necessário tomar providências para que o anjo da morte não entrasse também na casa dos israelitas. Que providência? Eles tinham que matar aquele animal e o sangue do cordeiro marcar a casa. Se a casa não fosse marcada, o anjo da morte visitaria aquela casa também.
Se alguém estivesse fora da casa, sem a proteção dessa porta marcada pelo sangue do Cordeiro, poderia morrer também por aquele juízo. Por que disso? Porque se o critério fosse unicamente merecimento, o anjo da morte entraria na casa dos israelitas também. É sobre isso que Romanos capítulo 3, versículo 23, fala, quando diz o seguinte: todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Se o critério para esse juízo for unicamente questão de merecimento, se não houvesse o sangue na porta, as famílias israelitas teriam também sofrido prejuízo naquele dia. O que fez diferença naquela noite ali no Egito foi a aplicação de uma coisa chamada justificação. Na justificação, a pena do pecado é suspensa pela imputação da justiça de um outro na conta do pecador. Já está pago. Aqui nessa casa uma vida já foi entregue. O sangue está aqui. E então, por esse ato de justificação, o anjo passaria direto. Esse é o modelo de Deus para a aplicação da justiça. Aí em Romanos capítulo 3, versículo 26, me acompanhe também por gentileza. Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Foi justificação praticada ali no Egito. E hoje também aquele que crê no Senhor, justificação. E aí veja, versículo 27 também aí de Romanos 3, porque ele encerra a lição com algo que eu gostaria que estivesse claro para todos nós. Versículo 27 ele diz assim: podemos nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Justificação. O que ele está dizendo é o seguinte: nós fomos salvos, não é porque nós fomos perfeitos, nós somos salvos porque nós cremos em Cristo Jesus, que é o justificador. Porque se não for essa justificação do Senhor, versículo 3 tinha dito: todos pecaram e ninguém alcança o padrão da glória de Deus. Todos. Precisamos da justificação do Senhor. Então, quando nós pensarmos em termos de merecimento desse juízo, eu ou você não somos menos merecedores do que tantos outros pecadores espalhados nesse mundo. Nós só seremos preservados dele, porque Deus em Cristo Jesus justifica aquele que crê. É o sangue do Cordeiro Jesus
que possibilita que eu ou você sejamos declarados justos por Deus. Mas a gente precisa estar atrás dessa porta. Fora dessa porta, não tem jeito. Finalmente, então, meus irmãos, eu quero concluir com algo maravilhoso aqui. Graças a Deus que o sangue do Cordeiro sobre a porta foi suficiente para garantir a segurança daqueles que estavam na casa. O sangue do Cordeiro ali foi suficiente. Quando aquele juízo acabou, havia choro em todo o Egito, mas não havia choro na casa dos israelitas, porque foram preservados. Não havia choro ali. O sangue de Jesus derramado na cruz é a razão da nossa segurança. Efésios capítulo 1, versículo de número 7, diz assim, Efésios 1, versículo de número 7, Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho, e perdoou nossos pecados. É o sangue de Cristo, então, que nos dá esperança, que nos dá segurança. Éramos escravos, mas Ele comprou a nossa liberdade. Pecadores, mas Ele perdoou os nossos pecados. Nós fomos justificados por Ele. E uma vez que fomos justificados por Ele, Romanos capítulo 5, versículo de número 9. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Aquele juízo de Deus não nos alcançará, porque nós fomos salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Não temos mais um juízo a temer. Tudo foi pago. Tudo foi resolvido por Jesus na cruz. Mas há uma coisa que nós precisamos saber. É se nós estamos verdadeiramente em Cristo. Se nós estamos atrás dessa porta, ou se estamos vagueando por aí no tempo em que o juízo virá. Se o conselho é, não saia de dentro desta casa, e alguém está perambulando pela rua, precisamos nos perguntar muito seriamente a respeito disso. Porque essa caminhada de um crente, ela é marcada pela libertação da escravidão do pecado e a marcha para uma nova vida. Essa caminhada é assim. E quando a nossa vida está verdadeiramente em Cristo, nós podemos ter certeza de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 de João, me siga aí por gentileza, capítulo 1. Versículos 5 a 9. Esta é a mensagem que agora ouvimos, esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade.
Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós estivermos verdadeiramente em Cristo, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Viver em Cristo é andar na luz. Viver em Cristo é reconhecer-se como pecador e recorrer a Ele. Viver em Cristo é ser honesto quando pecar e buscar arrependimento e transformação. Mas se nós estivermos em Cristo, então, se você está em Cristo, tenha plena confiança de que o sangue de Jesus será totalmente suficiente no dia em que Deus for julgar esse mundo. Fechem seus olhos comigo, por favor. Eu quero orar junto com vocês, então.